Você já parou pra pensar em todos os livros que você lê durante um ano, durante a sua vida? Quantos deles são de autoras mulheres? Parece uma pergunta meio óbvia, meio redundante, mas sério, para pra pensar, coloca na ponta do lápis. Será que o número de mulheres e homens e pessoas não binárias tá bem balanceado? E se não tá, será que isso não é um problema? Será que não tem alguma coisa aí que você precisa parar pra pensar um pouco? Oi, gente, sejam bem-vindos de volta a este canal. Eu sei que às vezes eu esqueço que eu tenho um canal, mas enfim, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um dos temas mais esperados, pelo menos por mim mesma, não sei por vocês, que é o Clube de Leitura Leia Mulheres. O que é o Leia Mulheres, então? Para quem não conhece, muito prazer, o Leia Mulheres é um clube de leitura que acontece no Brasil inteiro. E eu digo Brasil inteiro, literalmente, não é tipo promoção de site da internet que coloca frete grátis Brasil inteiro, menos a região norte. Não, nesse caso, literalmente, o Clube Leia Mulheres, ele acontece em todas as capitais do país e algumas cidades do exterior em alguns países, e também muitas outras cidades menores, são mais de 150, eu acho que já são quase 200 clubes. Enfim, vou colocar aqui na tela um número atualizado para vocês, assim que eu tirar essa dúvida, mas basicamente é um clube de leitura, uma vez por mês, um grupo de pessoas qualquer, todo mundo é bem-vindo a participar, se reúne para debater um livro escolhido pelo próprio grupo, e esse livro sempre vai ser de uma escritora mulher. Esse clube é totalmente voluntário, significa que todas as pessoas que participam dele estão ali de coração, de peito aberto, simplesmente porque acreditam na causa e reconhecem o problema que a gente tem no mercado editorial do Brasil e do mundo, que existe sim uma disparidade entre a publicação de livros escritos por homens, livros escritos por mulheres e pessoas que não se encaixam nesse espectro. A gente sabe que desde aquela pesquisa lá da Regina Dal Castanha, professora da UNB, que descobriu o que todo mundo já sabia, mas não tinha provas, de que o mercado editorial brasileiro favorece muito, tipo esmagadoramente a mais, os homens brancos da região sul e sudeste. Eu acho que essa pesquisa é de 2015, mas o clube, se eu não me engano, começou em 2014, 16? Vou colocar aqui o número correto para vocês verem. Ele surgiu a partir de uma hashtag que uma jornalista britânica que se chama Joanna Walsh propôs no seu Twitter um dia, quando ela parou pra fazer essa conta que eu comentei com vocês, e ver que, tipo, cara, eu sou mulher, eu sou escritora e eu quase não leio outras escritoras mulheres. O que tá acontecendo? Qual que é o problema? A hashtag era Read Women 2014, e aí, a partir daí, a partir do alvoroço que essa hashtag gerou, que todo mundo falando sobre isso e reconhecendo que isso era realmente um problema, três mulheres maravilhosas lá de São Paulo, duas Julianas e uma Michelle, cujos sobrenomes eu talvez não saiba pronunciar, mas eu vou colocar uma fotinha bem bonita aqui dela com os nomes pra vocês. Elas se reuniram para criar um clube de leitura com esses objetivos que eu mencionei. Parece muito simples, certo? Sim. E é realmente a simplicidade da coisa que faz com que seja tão legal, sabe? É simplesmente a gente ir lá e dar as nossas opiniões, e conversar, desabafar. Não precisa ser formado em letras, não precisa ser um grande leitor, pode ser o primeiro livro que você leu na vida. É isso, Ler Mulheres, ele tá sempre de braços abertos. Os braços estão tão abertos que eles chegaram em todas as capitais do Brasil. E eu sou de Boa Vista, Roraima. Vocês sabem onde é que fica isso? Pois é. É a capital do país mais esquecida em muitos termos. Mas, por exemplo, a galera que tá lá e que se esforça para promover a cultura no estado sofre muito com falta de incentivo, tanto das pessoas, quanto do governo, quanto das empresas, sei lá. E por isso que eu acho tão legal, por ter crescido nesse contexto em que era tão difícil a gente comprar um livro, que o Leia Mulheres existe até em Boa Vista, eu acho super bacana. Eu conheci o clube lá, se eu não me engano, em 2015, numa viagem que eu fiz pra visitar minha família, porque afinal de contas eu moro no Rio de Janeiro já há muito tempo, e eu voltei pra cá encantada, queria muito participar de alguma coisa assim aqui, só que eu descobri que o clube que existia era aqui na capital do estado, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e eu morava em Niterói, que é vários quilômetros de distância e muitos reais de Uber daqui. Por isso eu coloquei no grupo do Facebook das meninas, tipo assim, gente, alguém de Niterói, São Gonçalo e região quer participar, quer fazer isso, vamos fazer? E algumas pessoas responderam, e aí a Mariana Rios foi a que me acompanhando desde o início, a gente resolveu fundar um Leia Mulheres em Niterói. Então, eu fui mediadora do clube por 3 ou 4 anos antes de eu me mudar, e eu tenho, assim, guardado no meu coração todas as experiências, todas as memórias, tudo que a gente já fez. Vou colocar um monte de foto aqui pra vocês verem como é que era. E depois que eu me mudei, o clube continuou. Agora a Sara Casimiro e a Gisele
estão sendo as mediadoras lá de Niterói, mas mesmo sem estar participando oficialmente como mediadora de nenhum dos clubes, eu continuo participando do Mulheres no meu coração. E toda vez que as meninas promovem alguma coisa, fazem algum evento ou alguma atividade, eu tento divulgar, eu tento participar. E como por causa da pandemia muitas cidades estão fazendo clubes online, até clubes lá de Boa Vista eu já participei, estando aqui no Rio de Janeiro. Então, essas conexões que o Ler Mulheres possibilita são muito legais e eu sinceramente acho que olha a ousadia do que eu vou dizer agora, é o projeto literário voluntário mais relevante do Brasil no momento. Eu posso dizer porque eu tava lá, eu conheço, eu sei como é que funciona, eu já vi o cuidado que as meninas, que as coordenadoras têm de, por exemplo, não excluir outras cidades. Por exemplo, uma editora quer fazer uma promoção de um livro e quer mandar vários livros de graça para sortear. Não, elas não vão excluir a região norte, não vão excluir cidades pequenas do Nordeste, não vai ser uma coisa exclusivamente para quem tá aqui no Sul e Sudeste. É uma coisa que abrange o Brasil inteiro, a gente leva a literatura para o Brasil inteiro. Muitas escritoras locais de lugares que você nem imagina que tem gente produzindo literatura através do Ler Mulheres, elas conseguem apoio, conseguem se divulgar. É uma coisa muito preciosa no Brasil do momento. A gente sofreu bastante por causa da pandemia, como todo mundo sofreu em 2020 e continua nesse ano. Mas hoje eu não tô aqui só para exaltar o Ler Mulheres, mas também para falar para vocês sobre uma das coisas que eu acho mais legal do projeto, além dos encontros mensais, que é o Desafio Ler Mulheres. Todos os anos as meninas organizam uma lista de tópicos para cada mês do ano você se desafiar a ler um livro escrito por uma mulher diferente. E aí, você deve ter parado para pensar, beleza, muito legal esse negócio de você ler mais mulheres, mas a diversidade não acaba por aí, não é mesmo? A gente sabe que os problemas de classe e as questões de raça também entram nessa coisa toda da diversidade. O que a gente tenta fazer no Ler Mulheres é tentar diversificar cada vez mais dentro das próprias mulheres, dá pra entender? Então, um dos objetivos do desafio é fazer você sair da sua zona de conforto, da zona de conforto que o mercado editorial e a Amazon e as grandes redes de livraria oferecem pra gente. Esse ano o desafio tem um tom mais geográfico, vocês vão entender o porquê. Só que antes de eu falar do desafio desse ano, deixa eu explicar pra vocês um negócio que eu arrumei, uma encrenca que eu arrumei pra mim mesma, porque eu não consigo fazer nada simples. Ano passado, em 2020, antes da desgraça acontecer, eu tinha me proposto a participar do desafio. Fiz uma lista de todos os tópicos. Não era só sobre regiões, não. Era sobre várias coisas, vários gêneros e tudo mais. E não deu certo, né? Porque a desgraça aconteceu. Aí, para 2021, o que eu pensei? Eu vou misturar as duas coisas. Então, além de fazer o desafio 2021, que é sobre lugares, eu acrescentei todos os tópicos do desafio 2020 para fazer com que ficasse mais difícil ainda, porque eu adoro arrumar uma sarna para me coçar. Vou mostrar aqui os dois desafios lado a lado e vocês vão entender mais ou menos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, então, os livros que eu escolhi para ler no desafio de 2021, com alguns tópicos que eu aleatorizei de 2020. Mas se você quiser participar, se você clicou aqui procurando dicas para você, para o seu próprio desafio, não precisa colocar esse nível hard que eu coloquei, você pode simplesmente ler uma mulher de cada país ou de cada região. E além de falar das que eu escolhi, eu vou te dar uma dica mais, pelo menos, para cada uma. Então, vamos lá! Vamos então para os livros que eu escolhi para o Desafio Ler Mulheres 2021. Antes de a gente começar, deixa eu fazer um adendo. O desafio não é uma regra rígida que você tem que cumprir. Ele é uma proposta. E aí você interpreta como você quiser aí na sua casa. Vai fazer sentido na hora que eu estiver falando dos livros. Então tá. Janeiro, uma autora latino-americana. Tá vendo? Já começou difícil. Por quê? A definição do que é latino-americano é muito complexa, é muito discutida, mas basicamente a gente pode pensar em países hispânicos e o Brasil da América Latina, que é essa região aqui que a gente tá. Não sei se você tá aqui. E o meu desafio extra vai ser um livro de terror ou suspense. Por isso eu escolhi ler o aclamadíssimo, hypadíssimo Mexican Gothic, da Silvia Moreno Garcia. Gostou do meu sotaque? Ela é uma autora mexicana, mas que escreve em inglês porque ela é radicada no Canadá. Mas o livro fala sobre o México nos anos 30 e é literalmente isso, o gótico mexicano. Fala sobre uma menina que é da burguesia, de repente ela recebe uma carta da prima falando que tá acontecendo uns negócios lá no casamento dela e ela tem que investigar essa casa mal assombrada, não sei como é que é. A gente tá no dia 10 de janeiro, então eu já comecei a ler. Tô achando muito chato, mas todo mundo diz que ele demora mesmo a engatar, porque a primeira parte é muito sobre ambientação e tudo mais. E pra você que quer ler uma autora latino-americana, eu vou recomendar a Power Paola, que é uma quadrinista que eu amo. Eu já li o Vírus Tropical dela, que é um
quadrinho sobre a vida dela na Colômbia, se eu não me engano. Ela nasceu no Equador, mas viveu na Colômbia. Sobre a adolescência dela, sobre querer ser uma ilustradora, sobre trabalhar com arte, viver numa família conservadora. É muito legal ver os paralelos que tem com a vida no Brasil. E esse aqui é o QP, é a história dela com um relacionamento que aparentemente não deu muito certo, que eu ainda não li, mas que tô muito ansiosa. Então, essa é a dica de autora latino-americana. Número 2, uma autora da região norte do Brasil. E o meu desafio extra vai ser um livro de ficção científica ou fantasia. Parece difícil, mas não é. Porque nesse ano, numa live, que eu vou deixar o linkado aqui embaixo, eu conheci a Roberta Spindler, que é uma autora lá de Belém do Pará, que escreve fantasia e ficção científica para crianças e adolescentes e jovens adultos. Vejam só vocês. Eu tenho o livro da Roberta, que é Os Heróis de Novigrad, eu acho que é assim que pronuncia, no Kindle. Tô super ansiosa pra ler. E dica de autoras da região norte pra vocês, a Julie Dorrico, que é uma autora indígena, que nasceu em Rondônia, mas mora em Roraima, ou é o contrário, não sei. Mas enfim, ela tem um livro que se chama Eu Sou uma Cuxi, que tá numa das minhas ementas de disciplina do curso esse ano, então tô super ansiosa pra ler. A Julie é uma autora super jovem, que é doutoranda no Rio Grande do Sul. Olha aí as conexões acontecendo. Mas ela fala muito da experiência indígena dela, de como ela se descobriu indígena e do que isso significa. Número 3, Março, um livro de temática LGBTQIA+, e o meu desafio extra vai ser uma autora que eu nunca ouvi falar, que eu nunca li. Eu escolhi então um livro que se chama Nevada, da Imogen Biden, não sei como é que se fala o nome dela, mas ela é uma mulher trans, escrevendo sobre uma mulher trans. Basicamente um aquele nome lá em alemão que significa jornada... Como é que é? Romance de formação. Só que é um romance de formação de uma mulher trans que vai fazer uma viagem pelo deserto. Ele não tá traduzido para o português, mas eu tenho ele no Kindle. E a dica que eu vou deixar para vocês, e que eu vou falar desse livro sempre que eu puder, porque ele é literalmente perfeito, é o Amora, da Natália Borges Polesso, que é uma autora do Rio Grande do Sul, que escreve contos sobre personagens lésbicas. Número 4, Abril, uma autora da Ásia, e o meu desafio extra vai ser uma escrita LGBTQIA+. Sim, de novo, porque ela tá nos dois desafios, então eu botei um em cada, entendeu? O livro que eu escolhi então foi um mangá que eu tô super ansiosa pra ler, que se chama Minha Experiência Lésbica com a Solidão, da Kabi Nagata, que é basicamente isso. Eu vi um vídeo sobre ele no canal da Belle Félix, que eu vou deixar linkado pra vocês também, porque é muito bom. Tô super ansiosa pra ler, desde que eu vi um vídeo sobre ele no canal da Belle Félix, que vai estar linkado aqui embaixo também. E ela fala sobre como esse livro acaba que é muito mais sobre a questão da solidão do que sobre a experiência lésbica. E tô curiosa pra saber o que vai acontecer aqui. E a dica que eu vou dar pra vocês é um dos livros mais desgracentos de triste e mais bonitos que eu já li na vida, que se chama Por Favor, Cuide da Mamãe, dessa autora cujo nome eu não vou ousar pronunciar, mas que a capa é maravilhosa, a escrita é maravilhosa, é muito triste, então se preparem. Você vai querer mandar áudio pra sua mãe no WhatsApp no mesmo instante que você terminar. Fala sobre uma mulher que se perde no meio da multidão em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. E um adendo que eu acho importantíssimo para essa região é que eu falei de uma autora sul-coreana e de uma autora japonesa, mas vale lembrar que esses dois, mais a China, não são os únicos países da Ásia, que pelo contrário, é um dos continentes que mais tem país, então quem quiser procurar diversificar aí dentro, também eu acho importante. Número 5, Maio, uma autora da região sul do Brasil, e o meu desafio extra vai ser um livro de poesia. Não poderia deixar de ser então a Angélica Freitas, com este finíssimo livro, mas que é muito poderoso e se chama Um Útero do Tamanho de um Punho. Eu já li alguns poemas soltos dele, mas nunca terminei. Fala sobre, como o nome já diz, sobre a questão do feminino, sobre a força e sobre várias outras coisas. Já li um outro da Angélica que se chama Milkshake. Os poemas são muito engraçados e divertidos, e eu sinto muita falta disso na poesia, por isso que eu gosto muito e tô super ansiosa pra ler esse daqui. E a dica que eu vou dar pra vocês é a Lígia Bojunga, que é uma autora super esquecida na literatura canônica brasileira, porque eu li um livro dela que se chama Tchau, é uma coletânea de contos infanto-juvenil, e são lindos, falam sobre família, falam sobre crescer, sobre amizade, então, uma autora do Rio Grande do Sul, duas na verdade, para vocês conhecerem. Número 6, uma escritora da Oceania, desafio extra, um livro de contos. Lembra quando eu falei que era complicado pensar no que é um país, no que é uma região? A Oceania é um continente que me intriga muito, porque a gente conhece a Austrália, a Nova Zelândia, só que tem muitos outros países pequenos por ali. Você já ouviu falar de algum escritor da Micronésia? De alguma escritora de qualquer coisa sobre a Micronésia? Pois é, são muitos países pequenos ali que passaram por todo aquele processo horroroso de colonização e é difícil de achar informação sobre eles. Por isso que eu acabei indo para a zona de conforto e escolhi uma autora da Austrália, que é a Katherine Mansfield.
Tá pra sair uma tradução nova dela, mas eu peguei essa daqui que tá no Kindle Unlimited mesmo, que são 15 contos selecionados. E outra escritora também australiana que eu escolhi pra vocês foi a Liane Moriarty. Não conheço esse livro, mas ele ficou super famoso por causa da série que foi feita sobre ele, que é o Little Big Lies. E em breve, aparentemente, a gente vai ter a Lorde como escritora, não é mesmo? Incentivando a literatura da Nova Zelândia. Número 7, uma escritora da região nordeste do Brasil. E o meu desafio extra vai ser um livro independente. Como para esse mês eu escolhi livros independentes, livros que não são publicados por grandes editoras, livros que saíram de publicação, foram postados direto na Amazon pelo autor, gente que trabalha com Catarse, qualquer coisa que seja diferente desse grande mercado, eu acabei escolhendo alguns contos que estão no Kindle Unlimited, ou que eu comprei, não sei, e que por isso eles eram muito curtinhos, eu coloquei 3. O primeiro, então, que eu não sei se é um conto ou uma novela, é o Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro. Depois é o Coração na Aldeia, Pés no Mundo, da Aurita Tabajara, que é uma escritora indígena do Ceará. E na verdade é um cordel em formato de livro. E depois eu vou ler O Sertão Não Virou Mar, da GG Diniz, que é uma das precursoras, uma das fundadoras do movimento Sertão Punk. Dica pra vocês, primeira coisa, não vamos esquecer que nossa maior representante da literatura brasileira depois de Machado de Assis, nossa, como eu tô fazendo umas afirmações ousadas hoje, né? Clarice Lispector é pernambucana, apesar de não ter nem sequer nascido no Brasil, mas ela é pernambucana sim. Mas a dica mesmo é a Jari Arraes, que escreveu muita coisa, mas um dos que eu mais gosto dela é o Redemoinho Dia Quente, que é um livro de contos, e são contos assim, muito bons. Número 8, Agosto, um livro de estreia. E o meu desafio extra vai ser uma autora premiada. Para esse mês, então, eu escolhi O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma autora indiana, e eu escolhi esse livro por 2 motivos. A sinopse pareceu interessante, ela ganhou o Man Booker Prize Award, não sei como é que é o nome desse negócio, que é um prêmio super importante. Cara, para você ganhar um prêmio desse nível com seu livro de estreia, deve ser bom. Ah, e tem um terceiro fator, que ela é uma autora indiana, ou seja, a gente cria aquela diversidade dentro dos continentes que eu comentei no início. E, bom, eu acho que nesse mês fica bem aberto, né? Você pode escolher qualquer livro de estreia, pode ser uma autora contemporânea ou o primeiro livro da sua autora favorita, não sei. Mas eu recomendo pra vocês O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é um livro extremamente hypado, que recentemente eu tenho tido as minhas questões com ele, mas quando eu li pela primeira vez eu amei. É um livro todo em verso sobre uma história muito trágica, que foi o primeiro livro da Aline e imediatamente ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Agora eu vou começar a roubar um pouquinho, porque foi ficando cada vez mais difícil. Para o mês de agosto, número 8, você vai ler um livro de uma autora da região sudeste do Brasil. Eu acabei acrescentando pra mim mesma mais um desafio extra, porque não é nada simples, que é escolher uma autora que eu nunca li. Porque eu podia muito bem pegar a Lígia Fagundes Telles ou Hilda Hilst e essa galera de São Paulo, mas eu acabei escolhendo a Zélia Gattai, que nasceu no interior de São Paulo e foi esposa do Jorge Amado. E tem um livro que eu escuto esse nome muito, mas muito, e nunca parei pra pensar sobre o que era a história, que se chama Anarquista Graças a Deus. Olha esse título, vê se esse título não te chama atenção. Aparentemente ele tem um pouco de não ficção, mas não sei sobre o que é, eu tô curiosa. Esse deve ser um dos desafios mais fáceis, porque a região sudeste é aquela que mais produz escritor, mas a dica que eu vou deixar pra vocês é um super contemporâneo, porque saiu literalmente no ano passado, em 2020 ou 2019, que é o Porém Bruxa, da Carol Kiovato, uma autora que eu descobri que nasceu em Niterói, mas ela mora em São Paulo. Olha só como é que são as coisas, olha só como é que esse mundo é pequeno. Conta a história da Isis Rossetti, que é uma bruxa contemporânea, que manda mensagem no WhatsApp, que pega Uber, e a missão dela é proteger a cidade de São Paulo, que é uma das maiores regiões, tem todo um negócio da magia, dos deuses. É muito bom, saiu pela editora VEC, tá no Kindle Unlimited, vai ler esse livro, você não vai se arrepender. No número 10, você vai ler em outubro uma escritora do continente africano, e o meu desafio extra vai ser uma história em quadrinhos, que não é desafio nenhum pra mim, porque o livro e quadrinho tá no mesmo patamar, e eu escolhi o Aya, A Vida em Yop City, eu não sei, porque o meu tá em inglês, que é da Marguerite Aboué, eu acho que é assim que pronuncia, que a roteirista desse quadrinho foi desenhado por um cara que é um parceiro dela, mas enfim, ela é a autora desse quadrinho que é basicamente uma grande novela das 9 no continente africano. Não lembro qual é o país agora, que vergonha, coloca bem grande aqui na minha cara que é pra eu aprender a ter as informações antes de gravar o vídeo. E a dica que eu vou dar pra vocês, talvez seja um pouquinho menos óbvio, porque menos gente conhece esse livro, que é Esse Cabelo,
A tragicomédia de um cabelo que atravessa continentes é um subtítulo gigantesco, mas é um livro muito bom, de memórias da Djaimila Pereira de Almeida, que é uma escritora nascida em Angola, mas criada em Portugal. Nesse contexto de ser uma mulher negra num continente europeu, nos anos 80, 90, que estava acontecendo todo aquele momento de retornados na pós-colonização, fala muito sobre a família dela, que é misturada de brancos e pretos, e sobre como que ela se identificou, como ela percebeu que ela era negra através do cuidado do cabelo. Tem um vídeo muito bacana de um canal de uma menina, eu não lembro o nome do canal dela agora, mas o nome dela é Lorena, que eu usei quando eu fiz um trabalho sobre esse livro, porque ela fala também da experiência pessoal dela como mulher negra de cabelo crespo lendo esse livro, apesar da autora ser de outro país. Enfim, vai estar linkado aqui embaixo, assistam porque é muito bacana. Continuando com a minha vida de crimes, vou roubar mais uma vez e vou explicar por quê. No mês 11, vocês vão ler uma autora da região centro-oeste do Brasil e eu escolhi a Aline Wallach com Os Cidades Afundam em Dias Normais. A Aline tem cada título. Eu já li um outro dela, que é o Águas Vivas Não Sabem de Si, que eu gostei muito. Foi um livro assim que não foi perfeito pra mim, mas que me impactou bastante. Quanto mais o tempo passava, mais eu pensava sobre ele. E por que eu digo que eu tô roubando? Porque a Aline nasceu em Minas Gerais, mora em São Paulo, mas ela passou boa parte da vida dela em Brasília, na região centro-oeste. E o livro se passa lá também, essa cor vermelha, fala sobre o barro da cidade. E o lobo-guará também é super um ícone dessa região. E aí, eu vou até botando aqui na tela um tweet pra vocês, que eu achei super interessante, e vou fazer esse meia-culpa assim, porque eu, como uma pessoa da região norte, como uma pessoa que tem ascendência da região nordeste, tô sempre preocupada com a representatividade dessas duas regiões. Mas e o centro-oeste? Sabe, a gente não para pra pensar que nem todo mundo, não é só porque tem Brasília ali no meio, que tá todo mundo bem representado, sabe? Então, o roubo número 2 vai ser uma autora que é radicada em São Paulo, que vive lá, que escreve lá, mas que nasceu em Goiás, que é a Raine Leitão, que é uma poeta e tem um livro que se chama Tudo Nela Brilha e Queima, que é um título incrível também. Eu conheço ela no Instagram, como Onde Jaz Meu Coração, que é a @ dela. Tem muita coisa bacana. É desse tipo de poesia contemporânea pra quem gosta de Rupi Kaur. Então, vocês podem ver que eu provavelmente vou gostar. Para o mês de dezembro, o número 12, eu tomei no... Censura isso, por favor. Uma escritora esquecida pela crítica brasileira e um livro de não ficção. Esse segundo é o meu desafio extra. Bom, eu tenho uma colega lá do Leia Mulheres de Niterói que muito tempo atrás ela falava muito, todo mês ela sugeria pra gente ler esse livro que se chama Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado, que é na verdade um diário sobre a época em que a Maura, que era uma jornalista, passava no hospício, né, numa casa de saúde que existia um tempo atrás, e sobre como foi terrível essa experiência dela de ficar presa nessa instituição. Eu tô muito curiosa, então obrigada Tayla pela dica, finalmente vai acontecer. E eu quase nunca escuto as pessoas falarem sobre esse livro, sabe? Se não fosse por essa colega, eu nem conheceria ele. Então eu considero que essa seja uma autora esquecida. Outras duas autoras esquecidas que eu lembrei pra contar pra você são a Cassandra Hill, e eu vou colocar um vídeo da Louie, que é uma youtuber super famosa, lésbica, que fala sobre essa escritora, que foi uma das mais censuradas na época da ditadura brasileira, justamente por ela escrever contos eróticos e livros sobre amor entre mulheres. E ninguém mais fala dela, sabe? Foi a primeira pessoa a vender mais de 1 milhão de livros. Enquanto Jorge Amado estava vendendo, esta mulher estava no auge. Por que ninguém mais fala de Cassandra Hill hoje? E quando fala é pra dizer que ela é esquecida. E a outra dica vai ser a Marilene Felinto com As Mulheres de Tijuco-Papo, porque acabou de entrar no Kindle Unlimited. Li pra uma matéria, é um livro incrível e eu escuto ele sendo comentado muito pouquinho, muito em lugares de nicho, muito na academia, e esse livro precisa entrar no cânone da literatura brasileira. E é com esta frase dramática e este calor que está me matando que eu vou ficar por aqui. Desejo a você muita boa sorte no seu desafio do Leia Mulheres. Se você for participar, marca o Leia Mulheres, procura nas redes sociais, me marca se você for ler algum livro que eu indiquei aqui. Comentem aqui embaixo, por favor, se vocês tiverem outras indicações. Eu adoro gente que me recomenda livro, minha TBR só cresce. E feliz ano novo! Eu acho que é isso, né, gente? Vamos lá, para mais um ano aí. Torcendo para essa vacina sair. Outra dica que eu vou dar pra vocês é uma que talvez seja um pouquinho menos óbvia, porque menos pessoas... Eu falei menos ao vivo, em câmera.